Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula do curso Master de Impressão 3D. Nessa aula eu vou lhe mostrar como fazer a identificação dos fios do motor de passo. Como nós vamos fazer a ligação desses fios, em função de que são 4 fios que vêm no motor de passo e nós precisamos saber qual a ordem e qual a sequência nós vamos fazer a instalação desses fios, tá? Para essa aula então nós vamos utilizar o multímetro e vamos pegar um motor de passo aqui. Eu tenho um motor de passo aqui com os fios dele soltos e eu vou te mostrar como que nós vamos fazer para identificar quais são os pares de fios, tá? O motor de passo ele tem 2 bobinas e cada par de fios corresponde a uma bobina. Só que se nós pegarmos os fios assim, nós nunca vamos saber quais são as bobinas. E isso pode, se nós instalarmos de qualquer jeito, pode que o motor de passo não vai funcionar ou vai dar algum problema. Então, para fazer a identificação aqui dos fios, nós vamos usar o multímetro, tá? O multímetro nós vamos utilizar ele da seguinte forma. Nós vamos pegar a ponta de prova preta aqui, vamos ligar no COM. Nós vamos pegar a ponta de prova vermelha e vamos ligar aqui onde a gente mede a tensão, onde a gente mede a corrente e onde a gente mede a resistência, que é aqui onde tem o símbolo de ohms aqui, ó, tá? Ligado o nosso multímetro, nós vamos colocar agora no símbolo de continuidade, que é esse símbolozinho aqui de baixo. Aqui, esse é o símbolo de continuidade. Se nós pegarmos as 2 pontas de prova e encostar uma na outra, nós vamos ver que vai alterar esse número, tá? O valor padrão aqui é 1. Se eu encostar aqui, ele vai alterar e vai dar um alarme. Isso identifica de que tem continuidade. Como no motor, cada 2 fios são responsáveis por uma bobina, se nós colocarmos uma das pontas aqui na ponta de um dos fios e colocarmos essa ponta aqui na ponta de outro fio, se os 2 forem da mesma bobina, ele vai disparar o alarme aqui no multímetro. É bem simples de fazer esse teste. Aqui eu vou pegar o fio azul, tá? E agora eu vou pegar o fio amarelo. Olha, essa aqui é uma das bobinas. O fio azul com o fio amarelo é uma das bobinas. Então eu já sei aqui. Vou fazer um teste aqui, ó. Vou pegar o fio azul e o fio vermelho. Olha, ficou zerado. Agora eu vou pegar o fio azul e o fio verde. A mesma coisa, ó. Ficou zerado, tá? Então eu já sei aqui que os pares são o azul com o amarelo. Esse aqui é um par e o vermelho com verde é outro par. Agora eu vou lhe mostrar como fazer a instalação do conector Modu para que fiquem esses fios aqui na disposição correta, tá? Para você ligar na ramps. Isso aqui assim, ó. Agora no conector Modu aqui, ó, nós temos 4 entradas, tá? Aqui vai funcionar da seguinte maneira. Nós vamos ter que pegar e deixar uma bobina instalada de um lado, na entrada 1 e na entrada 2, e a outra bobina instalada do outro, na entrada 3 e na entrada 4. Se nós colocarmos, por exemplo, um fio de uma bobina na entrada 1 e o outro fio na entrada 3, ele não vai funcionar, tá? Se nós colocarmos, por exemplo, um fio de uma bobina na entrada 2 e outro na entrada 4, ele também não vai funcionar. Os fios aqui da bobina tem que estar na sequência. Da primeira bobina tem que ser 1 e 2, da segunda bobina o 3 e o 4, tá? Ou pode ser invertido também. Aqui você não vai distinguir qual bobina que é. Você simplesmente vai deixar separado as duas e vai deixar separado os fios de acordo com essas duas, tá? Aqui, por exemplo, ó, nós soubemos que uma das bobinas ela utiliza o fio amarelo e o azul que saem aqui do motor. Agora nós temos um cabo aqui, ó, que vai conectado na ramps, que esse cabo
ele não tem as mesmas cores do motor aqui. E eu peguei esse cabo aqui de propósito, tá? Justamente para você saber como que é feita a instalação. Aí você vai se perguntar, tá, mas se não tem as mesmas cores, como é que eu vou fazer isso? É bem simples, você só tem que seguir a sequência. Se aqui você tem o fio azul e amarelo, que é uma das bobinas, e aqui você sabe, que eu já lhe falei agora há pouco, de que vai uma bobina de um lado e outra bobina de outro, então você simplesmente tem que pegar, escolher os fios aqui e fazer a ligação assim, ó. Você vai pegar o azul e o amarelo e vai ligar com esse lado aqui, tá? Que pode ser com o azul e o verde. E aí você vai pegar aqui, ó, o vermelho e o verde que sai do motor e você vai ligar com esse vermelho e com esse preto que sai do nosso conector aqui. E assim nós vamos ter as duas bobinas separadas. Eu vou fazer aqui a ligação desses fios para você ver depois aqui no conector como vai ser a parte da sequência, tá? Eu vou dar uma acelerada no vídeo agora enquanto eu faço essa ligação dos fios aqui para você entender melhor. Então, olha só, já fiz as ligações aqui, tá? Não vou isolar aqui porque eu não preciso isolar nada aqui, mas olha, fiz a ligação do amarelo que sai do motor com esse verde que vem aqui no conector. Fiz a ligação do azul que sai do motor com o azul aqui do conector, tá? Que foi a bobina que nós identificamos, né? Nós identificamos que uma das bobinas aqui no motor era azul e amarelo, e você pode ver que aqui no motor, ó, eles não estão numa sequência, tá? O fio azul é o primeiro e o amarelo é o terceiro. Isso aqui é coisa dos chineses lá, eles fazem essa instalação aqui da forma que eles acham que devem fazer. Mas você não pode pegar esses fios do jeito que saem aqui e ligar na ramps, porque senão pode dar errado. Não vou lhe dizer que vai dar errado, porque vai que alguns dos motores eles fazem na sequência certa ali, uma bobina de um lado e outra do outro, daí tá tudo certo. Mas aqui nesse motor específico que eu tenho aqui, ele está saindo o fio azul na primeira entrada e o fio amarelo na terceira entrada. Então, não tem uma lógica, tá? Mas resumindo, eu liguei o fio amarelo e o azul aqui no verde e no azul do conector. E liguei o fio verde do motor no fio preto do conector e liguei o fio vermelho no fio vermelho, que é para separar as duas bobinas. Então aqui nós temos separados aqui uma bobina desse lado e outra bobina desse outro. Agora nós vamos fazer o teste de continuidade para nós vermos se está certo. Aqui eu vou encostar aqui no 1, na entrada 1 aqui, tá? E vou encostar na entrada 2. Essa é uma das bobinas, tá certo? Agora eu vou encostar na entrada 3 e na 4. Essa aqui é a outra bobina. Agora tá certo. Eu encostei na entrada 1 e na 2, ela fechou uma bobina, encostei na 3 e na 4 ela fechou outra bobina. Então essa aqui é a ligação correta do motor, tá? O que é legal você observar que quando você fizer essa ligação dos conectores, é você manter um padrão, tá? Aqui tem, se os seus motores são todos iguais, eles vão vir todos com a mesma ligação. Então é bom que você siga um padrão. Pegue e coloque, por exemplo, que nem aqui está o fio vermelho, preto, azul e verde. Coloque na mesma sequência em todos os conectores. Se você colocar na mesma sequência em todos os conectores, você vai saber que quando você ligar um motor e ele girar para um lado, provavelmente os outros vão fazer o mesmo sentido, tá? Eles vão girar todos para o mesmo lado. Isso aqui é o seguinte, tá? Depois, quando você ligar esses motores, você vai ver que pode ser que algum dos motores está girando para o lado contrário.
Para você inverter esse motor fisicamente, tá? Sem precisar mexer no firmware, você pode vir daqui e simplesmente, que nem aqui tem um vermelho e um preto, você inverte os dois. Coloca o preto no lugar do vermelho e o vermelho no lugar do preto. Se você fizer isso, já vai inverter o sentido do motor, tá? Você pode fazer isso por aqui e você pode fazer no firmware também. Para você fazer essa alteração no firmware, você vai ter que regravar o firmware no Arduino. Então eu acho melhor fazer essa alteração por aqui, porque basta você pegar os dois fios e inverter. Pega os dois fios de uma bobina aqui e inverte. Só de uma, tá? Não precisa inverter das duas. Você pega e testa aqui tudo certinho e daí colocou o motor para rodar. Se ele rodou para a direita, mas ele deveria rodar para a esquerda, você vem aqui, pega uma das bobinas e inverte os fios. Invertendo os fios, você já vai alterar a rotação. Nessa aula aqui seria isso. Essa é uma parte importante de você saber, tá? Só uma observação. Mesmo você tendo todos os motores iguais, todos os motores do mesmo lote, comprados do mesmo local, sempre faça esse teste em todos os motores, tá? Porque senão depois na hora de você fazer a instalação pode ser que ele esteja ligado errado, tá bom? Nessa aula aqui era isso. Um grande abraço e eu lhe vejo na próxima aula. Até mais!